Acho que foi, isso. Bom, então é o seguinte. Deixa eu passando aqui as instruções gerais que eu anotei aqui para vocês. Essa disciplina, né, se chama Morfologia e Sistemática Vegetal. Tá? Então, pelo nome da disciplina, vocês já veem que tem dois assuntos que a gente vai tratar nela. Tá? Eu vou iniciar pela parte de morfologia. O que é morfologia? É o estudo de características externas de plantas. Então, a gente vai ver características, por exemplo, de raízes, caules, folhas, flores, e eu estou começando sempre dos órgãos mais simples para os mais complexos, porque facilita o entendimento também. Tá? Então, raiz, que é o assunto que a gente vai começar agora, eu já cadastrei uns vídeos lá no SIGA, vocês vão ver que é um assunto mais simples, aí depois a gente vai aumentando a complexidade até chegar em flores, que é o assunto maior, né, onde a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, e depois eu continuo no desenvolvimento de plantas, que eu passo para frutos e sementes, que são mais simples de estudar, né? O mais complicado aí é flores. Então, isso é morfologia, tá? É estudo de características que a gente consegue observar externamente nas plantas, né? Então, características de caules, de folhas. Por que é importante estudar morfologia? Tá? Tem várias aplicações que aí vocês vão utilizar ao longo do curso todo de vocês e da vida profissional também. Mas uma delas é que a gente possa utilizar as características morfológicas para classificação de plantas. Que aí vem a segunda parte da disciplina, que é a parte de sistemática vegetal. Tá? Então, por isso que a disciplina se chama morfologia e sistemática. Então, primeiro a gente estuda as características morfológicas e depois, a partir do estudo das características morfológicas, a gente passa... Aliás, a gente tem uma base para poder agrupar plantas de acordo com características, principalmente genéticas, tá? Porque as características morfológicas vão estar muito relacionadas a características genéticas. Mais adiante eu explico essa parte de sistemática com mais detalhe, mas por enquanto, né, é como se fossem duas disciplinas em uma. A gente inicia aqui com a parte de morfologia, é a parte maior, tá? Depois eu vou ver como, normalmente eu divido morfologia como nota da primeira unidade, mas eu estava vendo que isso não estava muito legal, não, porque o conteúdo de morfologia ele é tão maior do que o restante da disciplina que acaba que fica complicado, né? Fica muita coisa para a primeira avaliação e um conteúdo bem menor para as demais avaliações. Tá? Então, mais adiante eu vou tentar mudar um pouquinho como a gente vai colocar as notas, né, de cada uma das avaliações. Mas aí a disciplina continua sendo dividida como normalmente é na UFRN, tá? Vão ser em 3 unidades, ou seja, 3 notas, e essas 3 notas, né, é claro que servem para aprovação, né, de vocês e por aí vai, é aquilo que vocês já estão acostumados. Como é que são minhas avaliações? Bom, normalmente, quando ainda tinha aula presencial, eu já gostava de fazer avaliações como sendo trabalhos, tá? Então, como essa disciplina, ela deveria ser muito prática, foi a disciplina que eu tive mais dificuldade para adaptar para o sistema remoto, né? Porque normalmente a gente estava lá no campus, estudando plantas, coletando, observando lá na prática mesmo, né, pegando, tocando nelas, e daí quando passou a ser remoto, essa dificuldade, aliás, a gente teve uma dificuldade muito grande para fazer isso, né? Então, minhas atividades de pesquisa, vocês vão observar que elas são muito de vocês mesmos coletarem amostras vegetais e identificarem. Então, por exemplo, eu estou começando aqui o assunto de raiz, eu vou pedir uma das atividades que eu vou pedir é para vocês coletarem algumas plantas ou observarem em locais de ocorrência natural e classificarem, mostrarem detalhes desses sistemas de raízes, por exemplo, como é que isso encaixa nos grupos diferentes de plantas, tá? Eu vou dar uma explicação melhor depois. Mas qual que é o objetivo sempre, né? É que a gente leve para o trabalho de pesquisa o assunto que a gente está estudando nas aulas teóricas. Minhas aulas teóricas, provavelmente vocês, alguém que já entrou lá no CIGA deve ter observado, são aulas que eu gravei faz
faz quase um ano, eu não me lembro agora qual que é o semestre, não, porque depois que atrapalhou tudo, né? Começou um semestre no final do ano, eu me esqueci exatamente qual que é o semestre que está lá gravado. Mas eu sei que está há quase um ano já essas videoaulas no YouTube. Por que que eu fiz assim, tá? Por que que tem videoaulas e eu não resolvi fazer, por exemplo, aula síncrona cada vez que eu fosse introduzir um assunto, né? Ou então, de repente, passar todo o assunto de forma síncrona. Então, vamos lá. Logo no início, essa era a minha ideia, né? De continuar, digamos assim, fazendo aula síncrona, assim como a gente fazia lá na UFRN, né? Ou seja, vai para a aula, dá aula, vai para casa, então o lógico, né? A gente pensa assim, dá para fazer isso no computador também, dá para fazer isso através de aula síncrona também, basta chegar lá, iniciar a aula, passar o conteúdo, né, e por aí vai. Dá até para fazer presença, tem professores que seguem essa metodologia. Só que para mim não iria, não, eu vi que não iria funcionar desse jeito, tá? Pelo seguinte, cada caso é um caso, né? Não estou dizendo que minha metodologia é melhor do que a de ninguém. Só que no caso não ia funcionar para mim principalmente por causa da minha família, tá? Eu tenho 3 crianças que logo no começo da pandemia foi mais complicado ainda, que eu tinha que ficar acompanhando a aula deles e, e normalmente a aula coincidia com os horários que já estavam cadastrados para minhas disciplinas. Então, tem o problema da internet também, né? Porque muitas vezes cai muito a internet. Isso não é só a minha, né? Acontece com alunos também. Então, às vezes, a gente programa um conteúdo para ser naquele horário. Digamos assim, que a minha internet não falhou, mas pode ser que alguma de vocês falhou em determinado momento, e daí a gente vai ter um prejuízo, né, no repasse do conteúdo. Então, daí eu fiz o seguinte, né, eu disse, de repente é mais interessante eu pegar todos os slides, gravar as aulas, colocar no YouTube e disponibilizar essas aulas como se fossem videoaulas, né? Todo o conteúdo ali que eu iria ser trabalhado de forma síncrona, eu deixo lá armazenado e de vez em quando eu faço algumas aulas síncronas principalmente para revisão do conteúdo ou para retirada de dúvidas. Então, eu acho que no meu caso isso aí funciona melhor, tá? E eu acho que para alguns alunos funciona melhor também, porque tem a vantagem de vocês assistirem na hora que está mais disponível, né? Então, eu tenho, de repente eu funciono melhor pela manhã, ou eu funciono melhor pela tarde ou à noite. Dá para rever também o conteúdo, né? De repente você assiste um vídeo, eu passo o questionário lá, ou eu passo então uma atividade de pesquisa e você quer retirar alguma dúvida, então aí volta no vídeo, dá para assistir numa velocidade maior também, né? Essa é uma grande vantagem do YouTube, que às vezes é um conteúdo que a gente já conhece, então dá para passar ele de forma mais rápida. Então, tem várias vantagens. Tem algumas desvantagens, tá? Porque quando a gente faz aula síncrona, por exemplo, que surge uma dúvida, aí o que é que acontece? Aí a gente pode discutir esse assunto e a discussão enriquece muito, né, o que a gente está repassando ali e ajuda também para outras pessoas que estão acompanhando. Tá? Então, infelizmente, essa parte aí que é muito interessante, que a gente também trabalha nas aulas normais, ela não tem como ser feita no caso de videoaulas. Então, aí, nesse caso, a gente vai ter que trabalhar isso de outra forma. Tá? Então, como é que eu faço? Não é o ideal, né? Mas, por exemplo, eu coloco. Aliás, eu tento sempre estar disponível para tirar dúvidas quando vocês tiverem. Tá? Então, cada aluno vai assistir os vídeos em horários diferentes. Sempre que surgir uma dúvida, não se preocupem, tá? Vocês podem entrar em contato comigo ou pelo e-mail ou por aquele número lá do WhatsApp. Às vezes eu não respondo na mesma hora porque eu não tenho tempo ou então eu estou fazendo alguma outra atividade, mas sempre que eu posso, eu vou responder. Tá? Então, isso é uma forma que eu achei para diminuir esse problema de quando a dúvida, aliás, surge na sala de aula, a gente poder responder e enriquecer a disciplina. Fora isso, né, eu vejo, pelo menos no meu caso, eu vejo mais vantagens
na videoaula gravada do que na aula síncrona. Claro que a melhor situação seria na aula presencial, tá? Mas aí, como a gente não está podendo ainda, se eu comparo a aula síncrona com a aula assíncrona, eu ainda vejo mais vantagens. Então, por isso que eu resolvi trabalhar assim também, ok? Então, se vocês observarem lá, já tem as videoaulas sobre raiz. Essa semana mesmo eu coloco a atividade de raiz. Como esse conteúdo inicial de morfologia ele é muito grande, eu vou tentar trabalhar ele de forma mais rápida, mas é claro que sem prejudicar também o aprendizado. Tá? Então, deixa eu ver se eu já falei aqui. Então, esse conteúdo de morfologia, ele vai envolver principalmente morfologia de angiospermas. O que é um angiosperma? Tá? Eu tenho certeza que quando vocês terminarem a disciplina, vocês vão estar craques no que é um angiospermas. Tá? Mas, basicamente, é o grupo de plantas que a gente está mais acostumado a observar. São plantas que produzem frutos, basicamente. Ou seja, 99% ou mais das plantas que a gente observa no nosso dia a dia. Tá? Então, 99% é exagero, né? Mas uns 90% das plantas que a gente convive no nosso dia a dia. Além de angiospermas, né, tem outros grupos de plantas que são comuns para a gente, que são gimnospermas, por exemplo, o grupo dos pinheiros, pteridófitas, que são o grupo das samambaias. Eu vou mostrar que tem um sistema de classificação melhor, tá? Para pteridófitas, mas isso aí eu deixo para a segunda parte da disciplina. E briófitas, que são os musgos, basicamente, tá? Então, e alguns outros tipos. Mas, assim, isso são grupos de plantas que não são muito trabalhados nessa parte inicial da disciplina, mas eu vou falar sobre eles mais adiante. Aí eu explico detalhes sobre a sua morfologia também. Então, como a morfologia das angiospermas ela é muito complexa, então, basicamente, a parte inicial da disciplina a gente trabalha com morfologia de angiospermas, tá? O restante dos grupos de plantas eu deixo para trabalhar mais adiante. Então, deixa eu ver se tem alguma coisinha mais aqui para explicar. O tempo da disciplina, né? Então, o conteúdo, ele varia de acordo com as características. Tá? Então, nessa parte de morfologia, vocês vão ver que raiz, ele tem um conteúdo menor, caules, a gente já aumenta um pouquinho, folhas já aumenta bastante em relação a caules, porque folhas têm características muito variáveis, dependendo de espécie de planta para espécie de planta. Flores é o maior conteúdo da disciplina, tá? Vocês vão observar que tem muita coisa para a gente estudar em flores, tem muito detalhe, e que são detalhes muito importantes quando a gente quer classificar plantas, ou quando a gente quer identificar também, tá? Porque esse é um dos objetivos da disciplina, né? Imagina você está num trabalho de campo, ou está desenvolvendo seu trabalho de pesquisa, e você quer identificar espécies de plantas, muitas vezes a gente vai se confiar em características de flores, tá? Porque são muito, digamos assim, são muito específicas para cada espécie de planta. E aí depois o restante, né, é mais simples, né, e aí a gente encerra essa primeira parte. Então, normalmente eu vou gastar muito tempo na parte de flores, os outros vão ser relativamente mais rápidos, tá? Mas aí eu vou tentar, como eu falei, tentar distribuir isso de acordo, para não prejudicar, aliás, vocês na disciplina. Bom, basicamente é isso. Deixa eu ver se eu esqueci, não me lembro se eu esqueci de falar alguma coisa. Vocês têm alguma dúvida sobre... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Sobre o funcionamento da disciplina, sobre avaliações. Então, olha, para ficar bem claro, tá? Esse horário de 13 horas, se eu não me engano, estão nos dois primeiros da segunda e da quinta, se eu não me engano. Ou é da sexta? Bom, me esqueci. Está lá no Cigarro, tá? Mas, normalmente, eu não vou utilizar esses horários, tá? Para aula síncrona. Quando eu precisar, aí eu comunico a vocês, ó, olha, no horário da nossa aula, vamos fazer uma aula síncrona para revisar um determinado conteúdo, ou, de repente, se alguém me pedir no privado, professor, seria legal a gente tirar algumas dúvidas sobre tal assunto, aí a gente marca dentro desse horário que está programado no Cigarro.
Fora isso, né, então, eu vou trabalhar a maior parte do conteúdo teórico através de videoaulas, que já estão gravadas. Eu vou disponibilizando aos poucos no CIGA para a gente poder ir controlando também o tempo dessas aulas. Normalmente, eu vou disponibilizando de acordo com o que eu faria na aula presencial. Então, por exemplo, essa semana aqui eu me programei para falar sobre raiz. Então, nessa semana, eu disponibilizo as aulas sobre raiz. Tá? E por aí vai. Então, vai ser mais ou menos o mesmo tempo, principalmente para não sobrecarregar também, né? De repente, tem todas as aulas ali, a gente sobrecarrega um assunto e isso prejudica vocês também nas outras disciplinas. Então, isso não é adequado, tá? Vocês veem que é difícil a gente conseguir adequar, né, esse sistema de ensino remoto com o sistema presencial, tá? Mas aí, como eu falei, a gente tenta fazer o máximo de esforço possível. Nas atividades que eu pedi para vocês coletarem plantas ou para retirarem fotos, quem não conseguir, tá? Quem tiver dificuldade para fazer isso, me avise, porque a gente ainda está no meio da pandemia, né? Apesar de que muita gente acha que não, mas ainda tem que ter cuidado, tá? Tenham cuidado, por favor, né? Porque não vai valer a pena a gente ter feito tudo isso desde o começo do ano passado, né? Se a gente deixar de se descontrolar agora, tá? Mas é isso, tá? Eu vou tentar, da melhor forma possível, passar esse conteúdo para vocês. Eu espero que vocês aproveitem a disciplina, né? Que realmente acrescente alguma coisa, que realmente possa ser aplicada possa servir de base para outras disciplinas e também para a vida profissional de vocês, né? Ou, de repente, trabalhos de pesquisa que vocês vão desenvolver aqui no próprio curso também. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Qualquer coisa vocês podem botar aí no chat também, que eu dou uma olhada. Parece que não. Bom, pessoal, se ninguém tem dúvida, eu vou encerrar aqui, tá? Vou encerrar pelo menos a gravação. Então, lembrem, tá? Entrem em contato comigo sempre que precisarem. Eu estou disponível para